Muito bem, continuando aqui agora, então, nós vamos falar sobre o redirecionamento da saída de erro, ou seja, quando eu dou um comando errado e eu quero gravar esse erro por algum motivo. Pessoal, você pode pensar, né? Por que fazemos isso, né? Muitas vezes, trabalhando em sistemas, nós precisamos armazenar informações sobre acertos e erros para colocar, para disponibilizar para colegas. Então, de repente, às vezes você está trabalhando numa empresa e você precisa, está acusando um erro lá no sistema, e você, de repente, quer confraternizar essa informação com um colega e falar, olha, o erro que está dando é esse. Então, é muito comum a gente gravar isso em arquivo para poder até mostrar para um colega depois, ó, quando eu dava esse comando acontecia isso. Por exemplo, tá? Isso é um exemplo clássico, mas é uma das utilidades para se redirecionar, tá bom? Fazer esse tipo de redirecionamento de erro, que nós vamos falar agora, tá bom? Bom, a diferença da saída de acerto, né, de um acerto de comando que a gente acabou de fazer no vídeo anterior, para do erro, é na questão do símbolo. Vocês usaram o símbolo de maior e maior para acerto, e agora para erro nós vamos usar o símbolo de 2 maior ou 2 maior. Lembrando que quando tem dois símbolos de maior é para não substituir, para manter e ainda adicionar respostas, ok? Mas o comando é o mesmo, muito simples. Então vamos lá. Eu quero dar aqui então agora o comando ls-l barra Patrícia, ok? Total 0 porque não existe essa pasta, tá bom? E aí se eu quiser de repente transferir esse erro que eu fiz agora, quer dizer, eu tentar listar uma coisa que não existe para dentro de um arquivo, eu vou usar o mesmo comando, só que eu vou dar o sinal de 2 maior espaço, vamos chamar de saída erro, vai? Mais fácil, saída erro. Então reparem que ele não conseguiu me mostrar nada. Se eu der um ls aqui agora e procurar que eu saída erro, ele existe, ó, tá aqui. Se eu der um cat espaço saída erro, repara que não tem nada lá dentro, porque eu não teve uma saída, não teve resposta, ok? Então vamos usar o mesmo arquivo de novo para um outro erro qualquer que eu possa cometer aqui, sei lá. Poderíamos pensar num outro comando aqui. Em vez de escrever o cat, escrever o cat, assim, vamos imaginar que você escreveu o comando errado. Cat espaço texto. Então, desculpa. E ó, foi até bom. O cat espaço texto não existe esse comando, né? Comando não encontrado, tá? Vamos imaginar que vocês estivessem tá dando o comando cat para vocês e um de vocês fala, professora, eu tô dando aqui, não funciona. Então, vocês poderiam me mandar um arquivo mostrando qual é o erro. Então, como é que vocês fariam isso? Vou dar um cat de novo aqui. Só que daí, 2 maior, saída, erro. Opa. Enter. Ó, ele retornou, ele fez. Vamos dar um cat, saída, erro. Olha lá, ó. Dentro do arquivo saída, erro, ele colocou a resposta do erro que a pessoa cometeu. A pessoa cometeu o erro na palavra cat, tá vendo? Então, de repente, vocês poderiam me enviar, vamos supor, um exemplo claro seria esse. Me enviar esse arquivo saída erro para eu ver o que é que você errou. Aí eu chegaria e falar para você, olha, o teu erro tá aqui, ó, não tem o i, o comando certo é sem o i, por exemplo, tá, gente? Então, o 2 maior, ele grava para você dentro de um arquivo que deu errado, um comando que deu errado, tá? Aí vem a mesma questão, se eu der um outro comando errado, então sei lá, usamos cat com i, vamos usar agora então lsl, por exemplo, tá errado também. Então listagem, vamos supor que eu tenha feito isso aqui, list o barra saída, por exemplo. Então esse ls não existe e saída também não existe, então ficou meio estranho. E aí eu quero jogar então esse erro para 2 maior para o saída erro. Ele fez, vou dar um clear aqui. Se eu der um cat saída erro, ele colocou dentro esse erro. Mas e aquele erro do cat que vocês fizeram agora há pouco? Foi perdido. Porque quando eu uso apenas o símbolo 2 maior,
ele substitui, se eu usar o mesmo nome de arquivo, que foi o nosso caso aqui. Mas se eu usar, então vamos mudar de novo aqui, ó, cat erro, pipe more vai chegar direitinho. Opa, nó especinho aqui. Então, essa é a resposta do saída erro, certo? Essa é a resposta. Se eu der se a gente fizer agora um outro erro, sei lá, vamos usar de novo aquele erro do cat com i lá, ó. Cat com i. Só que eu usar aqui o símbolo 2 maior, maior, ou seja, o símbolo maior, maior duas vezes, ele vai acrescentar o erro do cat ao erro do LSL que eu acabei de dar. Então, eu vou dar um nano para ver aqui agora. Um cat. Ó, o erro do comando LSL. E na hora que for descendo, o erro do comando cat. Então, ele acrescentou, ok? Então, vale lembrar que aqui, para erro, também utilizamos essa questão do símbolo de maior duas vezes, para ele não substituir e sim acrescentar, e apenas uma vez o maior para a questão de quando eu quiser que ele substitua. Não importa o que estava lá, eu quero passar por cima, ok? Agora, continuando, e se eu quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Criar um arquivo de acerto e um arquivo de erro, tá bom? Vamos criar aqui, então, deixa eu dar só uma OLS aqui, nós estamos com eu tô com vários testes aqui. Vamos entrar, vou sair daqui, pessoal, vamos ficar todo mundo junto. Todo mundo vai para mim no Home LPI1, mais fácil. Todo mundo sai, então, de onde estiver, desktop, e fiquem para mim em /home /LPI1, todo mundo junto. Vou apagar aqui, então, de novo, PWD, estou Home LPI1. Vamos criar aqui, ó, vários textos. Um nano chamado texto 1, ó, texto 1 em maiúsculo, ok? Isso é importante, essa diferença. Enter. Digitem qualquer coisa, não importa. Ctrl X e S, Enter. Vamos criar agora um nano texto 1 só com T maiúsculo, tá? E o resto minúsculo, ó. Digite qualquer coisa, tudo bem? Ctrl X e S, Enter. E vamos digitar um nano texto 1, só que agora o texto 1 tudo minúscula, tá? Ah, esse eu já tinha, gente, desculpa. Então tudo bem, eu já tinha um texto 1. Então eu vou dar um LS aqui agora. Eu tenho o texto 1 maiúsculo, o texto 1 só com T maiúsculo e o texto 1 com tudo minúsculo, tá? Só para vocês entenderem o exemplo que eu vou fazer aqui agora. Vamos imaginar, então, tudo bem criar os três textos? Cria os três textos com essas diferenças, tá? Importante. Vamos imaginar que a criança quisesse dar um ls-l para todos os textos. Então, vou abrir aqui agora o símbolo a chave. E vamos colocar aqui, por exemplo, texto apenas, vírgula. Não, eu quero fazer um errado, então pera um pouquinho. Eu vou querer fazer o texto maiúsculo, vírgula, e vou colocar aqui o texto, ó, repare, tá errado, certo? Eu não tenho nenhum modelo texto com o E e o X maiúsculo. É de propósito, tá, pessoal? Então façam isso. Vou fechar aqui a aspas, a chave, e vou colocar 1 na frente, tá bom? E vou dar um Enter. Então, repara que, qual que é a resposta? Esse texto 1 não existe, então ele não conseguiu acessar, mas já o texto maiúsculo ele deu aqui para mim a resposta, ó, que ele tá em LPI1, foi feito no dia 21 de março, etc, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho uma resposta certa e uma resposta errada. Se eu quiser que ele grave a resposta certa num arquivo e a resposta errada no outro arquivo para mim, eu vou usar o mesmo comando aqui, ó, só que daí eu vou usar o símbolo de maior, vamos chamar aqui agora de saída correta, e vou dar o símbolo de 2 maior para ele colocar a saída errada. Então, eu estou criando um arquivo saída correta e um arquivo saída errada. O que ele vai fazer? Esse ls cannot access, que ele não pôde acessar, vai sair no saída errada. E esse -rw, LPI1, bababá, vai sair na saída correta. Porque o comando certo vai para o arquivo correto e a resposta errada vai para o arquivo que está dizendo errado. Vamos dar um Enter. Se eu der agora um cat, saída correta, olha lá, ele só colocou a resposta correta. Se eu der um cat, saída errada,
ele vai colocar a resposta apenas do que deu errado no comando ali, ok? Então, esta é a diferença aqui, não é a diferença, esse é o acréscimo ao comando de redirecionamento, onde você pode criar os dois arquivos ao mesmo tempo, o certo e o errado. Usamos um exemplo qualquer aqui, ok? Uma outra forma de fazer essa mesma coisa, então, por exemplo, vou dar um outro comando aqui agora, o ls-l para, vamos usar aqui então agora o texto, texto com x, né, gente? Texto 1 e aquele, vou colocar agora assim, teto, por exemplo, escrevi errado, faz de conta que eu escrevi errado, não percebi, tá? E aí ele vai substituir agora então, eu também quero que ele crie a saída certa e correta, só que daí o que a gente poderia fazer? Qual que é a diferença entre fazer do modelo de cima e esse abaixo aqui agora? Você coloca o saída maior, saída correta para ele colocar a saída aí, e daí lá no outro, ao invés de você, não é nem isso, ao invés de você criar o arquivo, como é que eu vou colocar para vocês? Você vai usar no final do comando o símbolo, como é que chama esse símbolo? Que é o e-comercial, exatamente, o e-comercial com o número 1 na frente, tá? Vocês vão ver eu fazendo isso aqui agora. Então, por exemplo, vou chamar agora só de saída, vai? Nem certa nem errada, saída, tá? E 2 maior, e aí o símbolo do e-comercial, como eu falei pra vocês, é o número 1, tá? O que nós vamos estar fazendo aqui, ó? Estamos usando uma sintaxe que usa esse e-comercial com o número 1, significa que ele vai enviar para o mesmo lugar, ou seja, vai enviar tanto o acerto quanto o erro para o mesmo arquivo, que a gente chamou agora de saída, tá? Então, aquelas duas respostas que a gente viu aqui em cima, vão sair dentro do mesmo arquivo. Vamos dar um Enter aqui e vamos dar agora um cat saída, pra vocês verem como é que ficou dentro desse arquivo. Olha lá, ó. Exatamente o que nós fizemos aqui em cima, ó, sem redirecionar, é o que apareceu aqui embaixo. Então, finalizando apenas aqui para vocês. Notem que quando vocês quiserem enviar acerto, é só o símbolo de maior ou maior para ele não apagar o conteúdo anterior do mesmo arquivo. Quando vocês quiserem redirecionar erro, é o símbolo de 2 maior ou 2 maior para que ele também não apague o anterior. E quando você quiser jogar tanto o acerto quanto o erro para arquivos diferentes, vocês vão usar a sintaxe maior para o acerto, 2 maior para o erro. E finalmente, finalizando, quando vocês quiserem redirecionar para o mesmo arquivo, tanto o acerto quanto o erro, vocês vão usar o 2 maior e-comercial 1, ok? Então, finalizando essa parte com vocês aqui agora. Vou continuar no próximo vídeo. Aguardem.